Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Muito bem, então aqui vamos escrever então, vou organizar aqui derivada em relação a x1, derivada em relação ao tempo aplicada sobre x1 é igual a menos 1, derivada em relação ao tempo aplicada sobre x2. Também é possível escrevermos que a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre x1 é igual a menos 1 multiplicado pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre x2. Muito bem. Então, o vetor R1, que é igual a x1 inversor, nós podemos tratar esse vetor aplicando a derivada em relação ao tempo sobre o vetor R1. Isso é a derivada em relação ao tempo aplicada sobre x1 inversor. E essa derivada em relação ao tempo aplicada sobre o vetor R1 é igual à derivada de x1 em relação ao tempo, aqui inversor, mais x1 multiplicado pela derivada de inversor em relação ao tempo. Então, se nós admitirmos que inversor é um versor de base constante no tempo, então nós podemos aplicar a derivada, afirmar que a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o inversor é zero vetor, de modo que nós podemos escrever a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o vetor R1 como a derivada de x1 em relação ao tempo, aqui inversor. Podemos aplicar dessa forma, pois aqui nós temos mais x1 zero vetor, e isso é rigorosamente conforme estabelecido pela álgebra linear. Isso é a derivada de x1 em relação ao tempo inversor mais zero vetor, o que é exatamente a derivada em relação ao tempo de x1 aqui inversor, pois o elemento zero vetor é o elemento neutro da operação de soma para o espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Muito bem, então vamos fazer a mesma operação para o vetor R2. Aqui R2 é igual a x2 inversor. Vamos tentar fazer uma análoga operação. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós. Muito obrigado a todos.